Vamos sentar, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, nós ouvindo a palavra de Deus e falando de proclamar o nome de Jesus, de professar o nome de Jesus como Senhor da nossa vida. Mas como é que nós vamos proclamar Jesus como Senhor da nossa vida se nós não o conhecemos? Por isso, precisamos daqueles que nos preguem, daqueles que nos ensinam. Eu lembro aqui, quando eu era criança, tinha uma canção, falava assim: queremos ouvir a palavra de Deus, queremos ouvir a palavra, pedimos que alguém nos ensine as coisas que disse Jesus. Queremos viver a palavra de Deus, queremos viver a palavra, pedimos que alguém nos explique as coisas que disse Jesus. Então, não basta somente a gente falar assim, que o mundo precisa crer em Jesus, que o mundo precisa se converter, se não há quem pregue, se não há quem leve esta palavra a todos os corações. E não pode ser uma imposição. Olha para vocês verem Jesus Cristo. Hoje nós celebramos Santo André. André, ele era discípulo de João Batista. Quando Jesus passou por João Batista, João disse: eis o Cordeiro de Deus. E o João evangelista e André foram até Jesus e disse: mestre, onde moras? E Jesus disse a eles: vinde e vede. E eles foram. E eles foram e ficaram com Jesus aquela tarde toda. Depois que eles ficaram com Jesus, eles voltam, e aí eles vão até os irmãos. André vai até Pedro e diz: encontramos o Messias. Encontramos o Messias. Muito importante isto agora, por exemplo, o que nós primeiro, a igreja hoje fala que a primeira coisa que nós temos que ter é o encontro com Jesus. O encontro com Jesus, encontro pessoal com Jesus. No outro momento, nós vemos alguns dizendo assim, nós não cremos mais por ouvir falar, nós vimos e nós experimentamos. Antes nós críamos porque ouvimos falar, mas no momento em que nós experimentamos, agora nós cremos porque nós experimentamos, porque nós sentimos esta graça. E aquele que verdadeiramente sente esta graça, sente esta luz de Deus, não consegue contê-la dentro de si, não consegue contê-la, precisa passar esta graça, esta luz para os outros. Por isto, a missão da igreja, se vocês forem prestar bastante atenção, a igreja, depois da ressurreição de Cristo, os apóstolos estavam lá no cenáculo, com medo, receiosos. E quando vem o Espírito Santo de Deus, a experiência, aquilo que Jesus Cristo diz para eles, eu vou e enviarei do céu o Paráclito, o vosso defensor, ele vos lembrará tudo o que eu vos tinha dito. E aí quando o Espírito Santo vem, eles ficam cheios do Espírito Santo, cheios de coragem, e eles saem, porque agora eles não conseguem mais conter aquilo que está dentro deles. Agora eles têm que falar de Deus, têm que anunciar a palavra de Deus, têm que falar de Deus para o mundo. E qual que é a atitude de Jesus para nós? Se nós queremos encontrar Jesus, como é que Jesus faz conosco? Como é que Ele faz? Qual que é o convite que Jesus Cristo faz a nós? Ele fala para nós assim: vamos jantar junto, vamos almoçar junto. O que Ele fala para nós? Aquilo que Ele falou para Pedro e André quando estavam na beira do lago: vem e segue-me. A única coisa que nós precisamos é seguir Jesus. Mais nada. Às vezes a gente fica muito preocupado: o que eu tenho que fazer? Segue-me.
O, o padre Dalpozo, né, Ezequiel Dalpozo, né, ele canta a canção, né? Vem e segue-me, né? Então é a única coisa, nós precisamos seguir Jesus, seguir não é estar na frente, não é estar do lado, é estar atrás de Jesus, ir atrás dele. E o que nós vamos fazer? Né? Vocês já viram a sombra, né? Aquelas pessoas que fazem sombra. Hoje não tem muito mais, né? Hoje o pessoal não faz mais aquelas brincadeiras da sombra. Então a pessoa está andando, daqui a pouco alguém começa atrás, andando nos mesmos passos, não é assim? Igualzinho, né? Assim nós também temos que andar nos mesmos passos de Jesus, nas mesmas atitudes de Jesus. E aquela canção que muitos conhecem, né? O que é preciso para ser feliz? Não é caminhar com os passos de Jesus só, mas que é preciso ser feliz. Amar como Jesus amou, ter o mesmo amor que Jesus teve. Às vezes a gente fala assim, amar como Jesus amou. Aí nós temos que pensar assim, como é que Jesus amou? Como é que Jesus amou? E nós temos que explicar isto para quem nós evangelizamos. Mas e aí, eu sei como é que Jesus amou? Jesus amou egoisticamente? Porque nós muitas vezes amamos egoisticamente. E quando nós amamos egoisticamente, nós não queremos que as pessoas amem a Deus. Nós queremos que as pessoas amem a nós. Quando nós amamos egoisticamente, nós não queremos que a pessoa fique conosco por causa dela. Queremos que a pessoa fique conosco por causa de nós. Nós amamos, mas nós somos os mais importantes. Não é o amado que é o mais importante. Não é o amado que é o mais importante. Ele é importante para mim. E não no sentido de ser importante para ele. Que é muito importante nós pensarmos assim, no amor de Jesus Cristo, ele quis dar essa importância a nós. Quis mostrar para nós que nós éramos importantes. Mostrar para nós que não era ele o importante. Por mais que ele era o mais importante, ele mostrou que nós éramos mais importantes. Porque pensem bem, quem é o mais importante, Jesus Cristo ou a humanidade? O que vocês acham? Vamos pensar assim, para nós, Jesus Cristo. Mas para Jesus Cristo é a humanidade. Porque ele deu a sua vida, ele deu sua vida pela humanidade. Eu morro por ti. Eu morro por ti. Eu vivo por ti. Eu morro por ti. Eu ressuscito por ti. E sou glorificado por ti. Entenderam a diferença do amor do mundo? Ou do amor nosso, que às vezes a gente pensa amor do mundo, mas é o amor nosso. Um amor que eu digo assim, que ainda não adquiriu uma maturidade. É um amor ainda criança, um amor infantil. Um amor infantil. E o amor infantil, ele está também eivado, né, de orgulho. Está eivado de vitimação. Nós começamos a nos tornar vítimas. Se o outro não faz aquilo que nos agrada, nós nos tornamos vítimas. Nos tornamos vítimas. E achamos que o outro tem. Olha, gente, isso é muito triste, sabe? Pensar que o outro tem que me amar. O outro tem que me respeitar. Coisa mais gostosa é quando nós somos amados, somos respeitados, somos compreendidos, sem ter que obrigar o outro a fazer isto para nós. É assim que Jesus Cristo faz. Jesus Cristo, ele nos ama. Não adianta pensar que Jesus nos obriga. Jesus não nos obriga a nada. Ele fala assim só, olha, ele fala assim, você quer me seguir? Que é isso que, né? Ele fala assim, segue-me. Mas quando ele fala, você quer me seguir? O que você precisa fazer para me seguir? Renuncie a si mesmo. O que André e Pedro fez? Deixaram as suas redes e seguiram Jesus. Deixaram a sua segurança. Deixaram aquilo
que poderia ser o sustento da vida deles, agora eles têm como sustento da vida deles a Jesus Cristo. Mas Jesus apenas diz: segue-me, segue-me. E nesse segue-me, se você quer me seguir, você vai ter que renunciar a si mesmo. Mas você é que vai decidir. Não te obrigo a nada. E a coisa mais gostosa é quando se renuncia a tudo para seguir ao Cristo, se renuncia a tudo para viver com uma esposa, se renuncia a tudo para viver com um esposo, se renuncia a tudo para ser pai e para ser mãe. Porque às vezes a gente fica assim, ó, a pessoa é pai, mas não renunciou a nada para ser pai. Então quer dizer, os filhos não são os principais na vida daquele pai. A pessoa é mãe, mas não renunciou a nada para ser mãe. Então não tem um significado. Quando a gente renuncia, aí aquele que o amado tem um significado muito maior. O amado tem um significado muito maior. O amado é o mais importante para mim. O amado é o mais importante para mim. E quando nós renunciamos por amor, mesmo que não sejamos correspondidos por aquele amor, não pense que nós vamos ficar magoados ou tristes. Sabe por quê? Porque nós amamos. Nós amamos. Assim Jesus Cristo ama, e em momento nenhum ele fica magoado ou triste por não ser correspondido ao amor da humanidade. Pelo contrário, porque se ele, ó, Deus, o apóstolo João diz para nós assim: Deus é amor, Deus é amor, é amor. Deus em momento nenhum deixa de ser amor. Deus sempre é amor. Então Deus não pode negar a sua natureza. Deus não pode negar a sua natureza. Então Deus jamais vai deixar de amar. Tá? Aquela canção diz bem claro, né? Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Olha só que bonito, né? Deus é capaz de trocar reinos por ti. Olha só, essa renúncia, troco reinos por ti. Abre mares para que possas atravessar. Quer dizer, as dificuldades da nossa vida. Porque olha só, eu fico preocupado porque assim, o mundo todo, e até nós que dizemos que somos cristãos, nós, quando temos um problema, nós buscamos primeiro todas as alternativas, aí por último nós buscamos a Deus. Quando nós temos um problema, o cristão, primeira coisa que ele deve fazer é confiar em Deus. É confiar em Deus, primeira coisa. Ele precisa confiar em Deus quando tem um problema. Quando nós temos um problema e nós descabelamos primeiro, já pode ter certeza, a nossa confiança já acabou há muito tempo. Nós já distanciamos de Deus. É aquele pensamento que eu já falei para vocês, de pessoas que às vezes vêm procurar o padre, e chega assim para o padre: Padre, eu estou com câncer, eu vou morrer. Vocês já ouviram isso? Pessoas dizerem isso? Estou com câncer, vou morrer. Aí eu sempre digo assim: pode ser que você morra primeiro do que eu, mas pode ser que eu morra primeiro que você. Porque todos nós estamos sujeitos à morte. No momento que nós nascemos, né, a palavra, no momento que nós nascemos, nós já estamos prontos para morrer, né? Então nós temos que estar prontos, isso é verdade, tem que estar pronto para esse momento. Temos que estar sempre prontos, sempre preparados. Mas, olha só para vocês verem, estou com câncer, mas é Deus
É nas mãos de Deus que eu entrego este câncer primeiro. É nas mãos de Deus que eu entrego esta dívida que eu mesmo fiz. Como é que diz, né? A pessoa faz a dívida e depois pede a Deus para ajudar a pagar, né? Não é assim? A pessoa faz a dívida e a gente faz a dívida que a gente não pensa, né? Às vezes a gente não pensa, porque às vezes, e é outra coisa muito importante, a gente comprou na certeza de que iria pagar. Porque quem não se preocupa com a dívida, tá? Esse não preocupa com nada. Não está nem aí se fez ou se não fez. Agora aquele que se preocupa com a dívida, ele preocupa porque ele pensou que iria conseguir pagar. Só que, infelizmente, na nossa vida sempre às vezes aparece algo que nós não esperávamos, né? O inesperado acaba aparecendo. Mas nós não podemos nos desesperar. Não podemos nos desesperar. Primeira coisa, o primeiro que nós temos que confiar é em Deus. E pode ter certeza que confiando em Deus, a primeira coisa que Ele vai fazer é não deixar aqueles aproveitadores, que vocês podem prestar atenção. O endividado sempre se endivida mais por causa dos aproveitadores, não é assim? Os aproveitadores. Pessoa oferece, pessoa não, né? Hoje as instituições financeiras, né? Muitos aqui já devem ter experimentado. Eles oferecem uma ajuda para nós, né? Para pagarmos em tanto tempo, né? Aí você empresta um valor, você paga 3 vezes mais aquele valor, pega 3 vezes mais aquele valor para a instituição financeira. Claro, eles vivem disto. Eles vivem disto, mas é claro que eles não precisavam enriquecer ilicitamente. Então nós vemos isso. Então no momento em que nós clamamos a Deus na nossa dificuldade, no nosso problema, pode ter certeza, Deus começa a atuar naquele momento da nossa vida. E quem não acredita nisto é porque não tem a fé que precisa ter. Então quer dizer, se eu não tenho fé, é claro que eu não vou rezar, né? Eu lembro aquele fato que eu falei para vocês, né? Da mulher que pediu para mim uma ajuda, e eu conversei com ela, e depois eu peguei e escrevi a oração para ela, e falei, senhora, reza essa oração. Ela pegou a oração e disse para mim, será que vai mudar a minha vida? Eu falei, pode devolver aqui a oração. Devolve aqui, será? Né? Lembrem-se muito bem, quando aquele homem disse a Jesus, Senhor, se tens poder, liberta o meu filho. Aquele menino que estava possuído pelo mal, e que se jogava até no fogo, vocês lembram disso? Né? E aí o pai dele diz assim, se tens poder, cura meu filho, liberta meu filho. Aí Jesus diz, se tem poder, se tem poder, tá? Em primeiro lugar, a nossa fé. A nossa fé. Nós precisamos ter fé, precisamos acreditar. Em muitos momentos da palavra de Deus, Jesus fala que não é Ele que curou. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Jesus curou porque aquela pessoa acreditou. Aquela mulher que estava caminhando no meio daquela multidão toda, sofria de hemorragia há 18 anos. 18 anos ela sofria de fluxo de sangue. E a mulherada sabe o que é isso aí. Nós homens não sabemos. E ainda criticamos, ainda quando a esposa está mal, né? Não sabemos como é que é isso, tá? A fraqueza que ela fica, o mal-estar, o nervosismo, tudo, né? Às vezes nós não entendemos, mas as mulheres sabem o que é sofrer de fluxo de sangue. Não é só a menstruação, é pior, né? Aquela mulher sofria há 18 anos, ela não podia tocar, ela era proibida de tocar, aquilo que ela tinha tornava ela impura. O sangue para o judeu, né, é impureza. Se vocês prestarem atenção, alguns que ainda vivem naquele pensamento, até transfusão do sangue eles não aceitam, tá?
não aceitam, tá? Então o sangue era impureza. A mulher, quando tinha criança, tinha o tanto de tempo para fazer a purificação. Não podia ir no templo, não podia nem tocar no marido. Ela tornava o marido impuro. Então aquela mulher sabia que se ela tocasse o que ela tocasse, se tornava impuro por causa daquilo, da enfermidade que ela tinha. Mas ela ousou pela fé tocar em Jesus. Meus irmãos, que nós sejamos movidos por esta fé que tira o medo, que tira os nossos receios de tocar em Jesus, de aproximarmos de Jesus. E às vezes a gente quer alguma coisa de Deus, e logo vem, será que eu sou digno? Será que eu sou digno? E muitas vezes nós temos aquela questão assim de clamar, e às vezes não achar que não estamos sendo atendidos, e pensar assim, eu devo ser muito culpado mesmo, devo ser um baita pecador, por isso Deus não me atende, Deus não me ouve. Não, Deus não está me atendendo, Deus não está me ouvindo, porque estou com a minha fé fraca. Eu não estou ousando avançar daquilo que parece-me que é impureza, avançar e tocar no Senhor e nele receber esta cura e esta libertação. Então isto que nós precisamos vencer na nossa vida. E o apóstolo André, ele veio mostrar isto a Pedro, veio mostrar isto à igreja, que Jesus Cristo tem esse poder, ao mesmo tempo que ele leva Cristo até Pedro, ele leva Pedro até Jesus Cristo. E nessa caminhada não pense assim, primeiro eu tenho que me aproximar de Deus, para depois levar as pessoas. Não, se você já se sente motivado, começa a levar as pessoas para Deus. Fale de Deus na sua história, na tua vida, fala de Deus. Fala daquilo que você já experimentou. Às vezes você pensa assim, a minha história, ela não é nada em vista da história de um São Francisco. A minha história não é nada em vista da história de uma Madre Teresa de Calcutá. Vocês querem ver como é que é? Eu vou explicar para vocês agora. Lembram o evangelho de domingo passado? Quem lembra do evangelho de domingo passado? Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestiste. Né? Muito bem, muito bem. Eu vou descer aqui, me desculpe quem ficou aí. Vou descer. Assim, quando é que nós ajudamos uma pessoa? E quando Jesus fala isso, quem é que nós imaginamos que tinha fome? Quem é que nós imaginamos que tinha sede? Quem se acha que eram os imaginados que tinha sede? Quem eu imagino que tinha sede de fome. Os pobres, os enfermos, os doentes. Por isso que Jesus depois, aí as pessoas fazem a mesma pergunta para Jesus. Quando foi que nós tivemos com fome, te demos de comer? Quando foi que nós tivemos com sede, te demos de beber? Vocês já pensaram quantas pessoas vocês já deram de comer? Vamos começar por uma pessoa que mora na casa de vocês, ou já saiu, os filhos de vocês. Eles tiveram fome e vocês deram de comer. Eles tiveram sede e vocês deram de beber. E vocês lembraram deles? Não lembraram deles, sabe por quê? Porque vocês não fizeram numa obrigação, não fizeram pensando assim, eu tenho que fazer caridade. Não. A caridade verdadeira é aquela que brota do coração e é natural. Eu estou andando pela rua e de repente aparece uma pessoa que caiu na minha frente. Eu paro, levanto aquela pessoa, mas eu não levantei ali pensando assim, eu tenho que fazer a caridade. Se eu fosse pensar que tem que fazer a caridade, eu não tinha passado, tinha passado adiante. Tinha passado adiante. Por isso eu estou dizendo, né?
Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste. Quantas vezes a gente lava, passa, né? E a gente está pensando em quem? Quem que nós estamos pensando? Estamos pensando no outro. Nós não estamos vivendo para nós. Quando a gente lava uma roupa de a outra pessoa, e lava com carinho, né? O marido chegou para mim e falou assim: padre, olha, é colocar a roupa, eu começo a sentir dor no corpo. Falei: preste atenção, como é que a tua mulher lava a tua roupa, né? Aí ele foi um dia e ficou de espreita, né? Olhando. Aí a mulher pegou a roupa dele e fez assim: que desgramado, aquele danado, e colocou na máquina, né? Com raiva, né? Aí claro que depois ele ia sentir dor. A mulher colocou toda a raiva ali, né? Mas eu pergunto: vocês fazem dessa maneira? Hã? Quando a gente ama, a gente sente prazer. É um prazer. É um prazer a gente lavar a roupa para o outro, a gente passar a roupa para o outro, a gente fazer comida para o outro. É um prazer. Assim Deus faz, meus irmãos. Deus não faz por uma obrigação, Deus faz por um prazer. Deus sente prazer, Deus sente alegria em dar o sol, em dar a chuva, em dar o alimento de cada dia para nós. Deus fica assim, como que não digo assim magoado, mas triste sim, quando Ele vê sobrando alimento e as pessoas, ao invés de partilhar, guarda para si ou até joga fora, querendo ganhar em cima daquilo. Aí Deus fica muito bravo com isso. Deus não gosta disso. Deus não quer isso. Não é que Deus não deixa de amar aquele que fez isto, não. Ele ama a pessoa, só não ama a atitude da pessoa. Ele continua amando a pessoa, mas não ama a atitude da pessoa. Porque essa atitude fere o amor, fere a dignidade, fere a vida. E nós sabemos que em nome, às vezes, de um lucro, muitas vezes faz de uma maneira que faz perder para poder ganhar lá na frente. Então, meus irmãos, olhando aí hoje a liturgia, segue-me. Vamos seguir os passos de Jesus, vamos amar como Ele ama, vamos perdoar como Ele perdoa, vamos compreender como Ele compreende, vamos ser verdadeiros discípulos e depois nos tornarmos apóstolos enviados para levar a palavra de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo diz para nós: como são belos os pés daqueles que proclamam a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é consolação, a palavra de Deus é salvação. Elevemos a Deus o nosso coração, cada um no seu coração também, eleva a Deus a sua prece, a sua oração confiante. Clama a Deus na sua necessidade espiritual, na sua necessidade temporal. Vai clamando a Deus, pede a Deus também a graça de poder encontrá-lo, a graça de poder servi-lo. Pede a Deus para que Ele também venha em auxílio da sua fraqueza, das suas dores, dos seus cansaços, dos seus problemas. Pede a Deus que venha curar também no seu coração tudo aquilo que tu és, para que sejas aquilo que Ele quer. Que nós hoje, nesta oração, clamando a Deus, que Ele nos transforme nossa mente, para que só pensemos no bem que podemos realizar. Transforme o nosso coração, para que no coração habite o verdadeiro sentimento, que é o amor, e que este amor se transforme em testemunho de vida, em testemunho de caridade e de paz. Que o Senhor transforme a nossa vida, como transformou a vida de André, de Pedro, de Tiago, de João e de todos que aqui estão, sejamos transformados no amor de Deus. E rezamos também
para que a nossa vocação se realize. Jesus, Mestre divino, que chamaste os apóstolos a seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Vamos trazer no altar do Senhor agora a nossa oferenda, ofertar nossa vida, todo o nosso existir.